Irmãos, vamos abrir Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, do verso 11 até o verso 15. Ou vamos ainda ler do 11 até o 17. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do Dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Vamos orar. Bendito o Senhor, nós somos gratos por estarmos aqui reunidos. Te entregamos a palavra que vem de Ti mesmo e pertence a Ti. Te suplicamos por revelação e por interpretação. Reconhecemos a nossa natureza adâmica ainda, no sentido do conhecimento do bem e do mal. Sabemos que temos dificuldade, ó Senhor, em entender verdadeiramente a Tua Escritura, se não for pela própria interpretação Tua, ó Espírito Santo. Nós não queremos apenas abrir as Escrituras e buscar conhecimento, mas queremos buscar um conhecimento que vem de Ti mesmo. Queremos que Tu, ó Espírito Santo, interprete as Escrituras e também aplique elas à nossa vida. Traga o devido discernimento, traga o devido entendimento. Entregamos as Escrituras nas Tuas mãos, porque foi Tu mesmo quem as redigiu. Ninguém conhece melhor o conteúdo delas do que o Senhor mesmo. Estamos aqui para aprender de Ti, ó Senhor, e Te suplicamos pela Tua misericórdia nesse tempo, pela Tua mão protetora, para que nenhum tipo de distração nos tire da Tua presença e da presença da palavra. Mas que o Senhor encontre ouvidos em nós, ouvidos espirituais e também foco nesse tempo para ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, bendito Senhor, pela Tua palavra, pela Tua pessoa e por estarmos aqui. Amém. Então nós vamos continuar de onde paramos. Nós terminamos na última reunião falando especificamente até o verso 8, daquela moção interna de Neemias, daquele movimento, vamos colocar assim, um movimento final na vida de Neemias, anterior à sua chegada em Jerusalém. Então, se lermos o verso 9 e 10 ainda, apenas está aí o relato, então, de Neemias: fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Então, se você for pesquisar, existe lá vários mapas que mostram a jornada de Neemias, desde Suzã até Jerusalém. Não é uma jornada pequena, é uma jornada razoavelmente longa. Se você for ler Esdras relata bastante a questão do perigo dessa viagem. Todos que saíram de Babilônia, saíram de alguma região persa e foram para Jerusalém, todos se expuseram a esse risco dessa jornada. Mas Neemias particularmente não relata nada sobre essa jornada. O fato é que ele fez ela. Esses governadores da além do Eufrates
simplesmente são aqueles servos do rei persa que tomavam conta daquela região. Mais para frente nós vamos ver alguns desses governadores. Isso aqui serve para nos lembrar que nessa época Jerusalém não tem rei. Na verdade, desde o cativeiro, Jerusalém não vai ter rei. Então, isso é um detalhe importante. Agora não tanto, mas para frente vai ser. Que mesmo após a restauração, Israel perde e perdeu até hoje aquilo que eles tinham antes do cativeiro, que era o reinado. Então aquela linhagem davídica, aquela dinastia, ela se foi. Ainda que entre Malaquias e Mateus há assim um reinado ali curto de independência, ele não é nem contado nas Escrituras. Então o que nós sabemos é que depois do cativeiro, nunca mais se levantou um rei da linhagem de Davi em Jerusalém até hoje. Nós sabemos que esse rei, na verdade, veio, é a própria pessoa do Senhor Jesus. Mas no contexto físico, nunca mais houve. Então, essa região de Jerusalém que vai ser edificada, ela ainda está debaixo de um rei que não é judeu, que é o rei persa. Então, ele tem seus governadores naquela região. É daí que Neemias vai necessitar fazer essas solicitações. Então, os judeus não podem fazer o que eles bem entender fazer nesses dias. Isso vai ser importante, tanto para os inimigos quanto para a restauração. Então, esses detalhes já começam a aparecer aqui. Nós falamos na última reunião que a partir daquele momento final, no verso 8, nós de fato entramos já num contexto da própria edificação dos muros em si. Então, esse é o contexto. Já saímos daquele cenário lá na capital persa e já estamos entrando no cenário em Jerusalém mesmo. No verso 10 cita os inimigos. Nós falaremos isso na próxima reunião, sobre esses inimigos. Eles, eu diria que são de suma importância, tanto para nós hoje, nos dias de hoje, quanto para essa obra aqui. Nós vamos considerar à parte isso, no verso 10, disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo Amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então, nós vamos ver isso na próxima reunião. A partir do verso 11, então, não é necessário nem explicar o que está acontecendo. Cheguei a Jerusalém. A partir daqui, o cenário desse livro é sim Jerusalém. É o palco, ou o lugar onde, de fato, tudo deve acontecer. Onde estive 3 dias. Então, vamos, nesse tempo de reunião, considerar do verso 11 ao 15 alguns detalhes do que nós chamamos aqui de a caminhada noturna em Jerusalém, ou a caminhada noturna de Neemias em Jerusalém. O fato aqui não é só Neemias, mas mais alguns homens vão estar junto com Neemias. Mas se quiser dar um tema, um nome para isso, seria a caminhada noturna em Jerusalém. Como nós temos desde o início feito nesse livro, é claro que essa caminhada noturna não é apenas um relato histórico do que está acontecendo. Mas a existência dessa porção, ela é também essencial para a obra da restauração. Diferente do que acontece no primeiro capítulo e até uma parte do segundo capítulo, nós vamos ver que essa caminhada ela impacta sim a vida de Neemias, mas ela já impacta a vida daqueles que já estão em Jerusalém. Então nós vamos ver que essa caminhada, e com a ajuda do Senhor, tentar entender, interpretar isso realmente à luz espiritual do que isso significa, há uma importância sublime nessa caminhada, na vida assim, da própria igreja e da obra da restauração dos muros e das portas que o Senhor então deseja fazer. Então vamos olhar por partes, verso a verso. No verso 11 está escrito: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então 3 dias é algo importante também de se considerar. Se você buscar o número 3 na Bíblia e contemplar o significado dele, ele é um número interessante de olhar o significado, porque diferente do número 7, do número 4, 12, 70, o número 3 ele é um pouco mais ambíguo no seu significado. E é claro que seria, porque é o número mais relacionado com a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a sua obra. Mas se você olha o número 3 especificamente no Antigo Testamento, e isso não contradiz no Novo Testamento, ele traz sempre ênfase e reforço. Então, onde esse número 3 aparece, ele está enfatizando, seja lá o contexto que ele está envolvido. Ele é um elemento enfatizador e reforçador, na onde quer que ele esteja. Também é um elemento que reforça a separação.
E isso você vai ver na cruz mesmo de Cristo. Você associa o número 3 àquela obra completa de Cristo, embora o número 7 seja o número de completude, 12 também. O número 3 na obra de Cristo, na cruz, fala, reforça ou signaliza aquele evento. Então ele não é mais um evento, ele é o evento. Reforça aquilo que está acontecendo. Não é mais uma morte, é a morte. Não é mais um sepultamento, é o sepultamento. Não é mais uma obra de Deus, é a obra de Deus. Não é uma cruz, porque muitas cruzes existiram, é a cruz. Então é um grande reforço quando o número 3 aparece. Quando esse número 3 aparece no verso 11, ele também está reforçando. O que ele está reforçando? Ele está reforçando aqui o envolvimento de Neemias agora com o quê? Jerusalém. Não é mais o Neemias que está lá na capital, não é mais o Neemias que é o copeiro do rei. Estive 3 dias em Jerusalém. O que ele esteve fazendo, ele não relata. Mas 3 dias mostra um envolvimento de Neemias com Jerusalém. E se você ler o livro de Daniel e de Jeremias também, você vai ver que Jerusalém não é uma cidade, é a cidade de Deus no Antigo Testamento. De tal forma que no Novo Testamento ela é a figura, assim, da sublime cidade celestial de Deus. Então 3 dias mostra o envolvimento de Neemias com Jerusalém. Se você for ler Daniel, você vai ver que Daniel ora voltado para Jerusalém, porque a vontade de Deus está voltada para Jerusalém. Então isso mostra novamente um envolvimento de Neemias, mas não mais um envolvimento como no capítulo 1, nem de súplica, nem de arrependimento, nem de tristeza. De fato, uma permanência ali com aquela Jerusalém. É como se houvesse aqui uma separação da vida de Neemias daquilo que ela era antes, na sua vida de copeiro, ainda que ele vai retornar depois de algum tempo para a Pérsia de novo. Mas aqui mostra que, ao chegar em Jerusalém, a vida, a obra de Neemias passou a se envolver, sim, somente com Jerusalém, com a restauração. Isso no verso 11. Agora no verso 12 nós lemos assim: então à noite me levantei. A princípio gastaríamos um tempo falando desse cenário noturno, e o cenário noturno é algo extremamente importante na palavra de Deus, do início ao fim. Mesmo em Gênesis, na criação, nós já temos a menção da noite, e isso vai transcorrer a palavra inteira, e portanto nós não faremos a consideração do que é a noite hoje, talvez em outro momento faremos. Há inclusive servos na história da igreja que gastaram tempo debruçados só nas cenas noturnas que estão na Bíblia. E lógico, qual que é a cena noturna mais sublime? É a cena noturna na vida do Senhor, inclusive é mais de uma. A última é no Getsêmani. Existe uma outra cena noturna, que não é à noite, mas ela se torna noturna. São as trevas da terra quando o Senhor estava naquela cruz também. Então, se nós formos considerar o que significa quando um evento na Bíblia acontece à noite, há sim muito significado. Nós faremos isso posteriormente. Por enquanto, tome como nota que se isso está acontecendo à noite é porque é importante. E se noite não fosse importante, nem seria mencionado. O fato disso estar acontecendo à noite é importante. E nós não faremos isso com mais calma hoje, mas à noite, vou fazer um comentário nesse cenário aqui. De dia, você vai ver que já existia um povo morando em Jerusalém. E mais para frente nós vamos ver Neemias falando dos comerciantes e das portas que deviam fechar no sábado, porque os comerciantes queriam entrar na cidade e vender as coisas no sábado. Então a vida de negócio, de comércio, de pasto, se você for ler Ageu, você vai ver que esse povo já estava edificando suas próprias casas, já estava tentando plantar. A vida natural, vamos colocar assim, desse povo já estava acontecendo. As caravanas de comerciantes já estavam ali. Os vendedores, os compradores, os edificadores. A vida diurna daquela cidade ela já estava acontecendo. De tal forma que se alguém simplesmente analisasse a circunstância daquela Jerusalém de dia, ele poderia chegar à seguinte conclusão: bom, está tudo certo, está tudo funcionando, todas as coisas estão fluindo, já tem mercadores, as casas estão sendo apaineladas, as palavras de Ageu, já tem o templo, já tem os sacerdotes estão ali desempenhando o serviço, está matando bezerro, está matando cordeiro.
Então está tudo funcionando. Mas à noite, é à noite que o cenário verdadeiro dessa cidade se revela. Onde muitos estão dormindo, os animais estão no curral, os mercadores não estão mais vendendo, os sacerdotes também estão dormindo. Aquele silêncio da meia-noite, não tem nem passarinho cantando. Trevas. É nesse cenário que Neemias vai enxergar aquela cidade. E não é assim. Muitas vezes nós olhamos tudo funcionando e pensamos, bom, está tudo certo. Mas às vezes é no cenário da noite que o Senhor traz uma verdadeira consideração do que está acontecendo com a sua cidade. Nós lemos aqui no verso 17, estáis vendo a miséria em que estamos. Essas palavras do verso 17, elas só vão ser proferidas depois dessa caminhada noturna. É aqui que Jeremias vai experimentar algo com relação a Jerusalém. E não só ele, mas alguns poucos que também foram com ele. Então de dia não se percebe isso. De dia a multidão, os afazeres, as coisas estão acontecendo de tal forma que não parece que realmente é tão importante assim aqueles muros serem restaurados. Até o templo, os sacerdotes estão ali trabalhando, nada de errado com isso. Deus não quer que a sociedade esteja deserta, sem nada acontecendo. Você vai ler Ageu, você vai ver que Deus não repreende o povo pelo fato de eles apanelarem suas casas. Repreende o povo por apanelar suas casas antes da casa de Deus. Nós já consideramos Ageu em outro momento. Deus quer uma cidade rica, viva, em todos os detalhes que uma cidade deve possuir. Mas aqui ainda está faltando o elemento do muro e das portas. E só de noite, então, Neemias vai verificar isso em experiência. Então, poderíamos trazer muito mais sentido para o termo noturno ou noite aqui. Mas eu creio que, por um momento, pode segurar essa informação. O cenário noturno. Então, tente imaginar. Não sei se você já teve a circunstância de sair de carro, de alguma coisa, 2, 3 da manhã, por qualquer motivo, e passar pela cidade. Tudo quieto. Pelo menos aqui em São Paulo, não sei. Mas numa cidade interior, igual aqui, um silêncio. Alguma coisinha ali ou outra acontecendo. De modo geral, parece que a cidade está o quê? Dormindo. E aí você talvez comece a reparar nos buracos na estrada, nas construções. Coisas que no dia a dia, na correria, para ir voltar do trabalho, não fazem a menor diferença. De dia o centro está vivo, de vendedores, de lojas. Agora vai à noite. Aí talvez você vai ver também uma miséria, realmente. Os andarilhos aqui, a pobreza, as construções que já não são tão bonitas, porque não tem ninguém mais ali, a sujeira. Então, nesse cenário que Neemias vai fazer a sua caminhada. Então, vá fazendo aí a construção desse cenário. Estive 3 dias, o envolvimento, o reforço do compromisso de Neemias com Jerusalém. Ele não esteve um dia e já fez alguma coisa, 3 dias. Um período ali de separação da vida de Neemias para a sua nova vida aqui. E agora, à noite ele fez o quê? Verso 11. Me levantei. Parece um detalhe, mas é o detalhe. Me levantei, e uns poucos homens comigo. Então o fato é que nessa noite, alguns, não todos, alguns se levantaram. E creio que não é difícil de imaginar que quem está dormindo não caminha. Só aqueles que se levantaram nessa noite fizeram a caminhada. Neemias e alguns levantaram naquela noite e foram caminhar. Nós já vamos ver que percurso é esse. Muito importante, porque algumas coisas, irmãos, irmãs, é só no despertar no meio da noite que o Senhor fala. Como Paulo diz em Efésios, desperta, ó tu que dormes. Efésios 5, capítulo 5, verso 14. E Cristo te iluminará. Tem muito significado para esse verso, mas pondere nele com esse cenário. Somente aqueles que se levantaram, que despertaram no momento que naturalmente não é o momento de despertar, mas alguns despertaram. Levantei-me, e alguns que estavam comigo. Desperta, ó tu que dormes. Sim, há um contexto em Efésios, mas eu quero lembrar desse verso pensando nisso aqui. E Cristo te iluminará. Esses poucos vão ver algo
que os que estão dormindo não estão vendo. Agora, levantar à noite não é uma tarefa fácil. E talvez é uma tarefa um pouco antilógica também de se fazer. Se alguém quer olhar os muros, não é mais fácil levantar de dia? Não é o Senhor Jesus mesmo que fala que de noite se tropeça? É de dia que se vê as coisas? Mas nesse caso, nós vamos ver a importância da caminhada ser noturna. Eu já falei o motivo. É de noite que Neemias vai levantar e fazer sua caminhada. Talvez porque de dia não dê para chegar no muro direito sem ser atropelado pelos comerciantes, pelas juntas de bois, por toda aquela coiseira. Então ele precisa, sim, de um tempo de paz, noturno, para fazer essa caminhada. E os seus poucos com ele. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não preciso nem enfatizar, poucos homens comigo, não todos. Com relação à edificação, todo o povo vai participar. Nessa caminhada, não é nem só Neemias, porque também estaria errado em ver isso. É Neemias e alguns poucos homens. Irmãos, deixa eu fazer um parênteses quanto a isso, porque nós já vimos no capítulo 1 também que há Neemias e alguns servos que oram. Quem são esses poucos nos nossos dias, irmãos? Não cabe a mim dizer. Mas há alguns poucos, alguns servos, não é um servo somente. É Neemias quem Deus escolhe para fazer o relato. Mas desde o início do capítulo 1 nós temos visto, é Neemias e alguns que estão orando. Vai ler Daniel está também orando pela restauração. Vai ler Ezequiel, você vê aquele homem já no cativeiro também envolvido com a vontade de Deus. Aliás, que servo sofredor é esse portador da palavra, Ezequiel. Então não é Neemias sozinho que está orando. E também não é Neemias sozinho que está caminhando. Mas também não são todos. Então quem são os poucos? Quem são os poucos, irmãos e irmãs? Todos vão ter que participar da edificação. Todos. Sem exceção. Mas quem são os poucos com Neemias aqui? Que talvez estavam orando, que agora estão se levantando no meio da noite. No que tange a aplicação desse tempo que nós temos de Neemias, quem é a cidade de Deus é a igreja, é o povo de Deus, sim, em toda a sua totalidade, sem sombra de dúvidas. Nós não podemos olhar para aquela santa cidade de Apocalipse e falar que é uma assembleia, é todo o povo de Deus. Mas, por outro lado, é totalmente concebível que, deixe-me fazer uma analogia, se você quer edificar um bairro bonito, não tem como edificar bairro bonito com casas feias. Então, se as assembleias não são restauradas, se os muros das assembleias não são restaurados, a totalidade também não vai ser restaurada. Então, Deus vai restaurar todo o muro da sua santa cidade, a sua igreja. Mas as assembleias estão como lá em Salmos 80, os javalis quebram as cercas, né? Cerca e muro é muito semelhante, e devastam todo aquele território, aquela vinha, não é? Então nós podemos considerar assim muitos elementos da restauração na vida da assembleia e na vida da igreja como um todo. Então certamente haverá Neemias e poucos numa assembleia, e certamente haverá Neemias e poucos, figuradamente, é óbvio, na igreja de Deus como um todo. Com certeza haverá. Quem são? Bom, nós temos que meditar e orar quem são. A pergunta talvez melhor é, queremos ser parte desses? Edificar todos vamos edificar, irmãos e irmãs, todos. A obra é muito grande, muito extensa, como nós vamos ver, a obra da edificação. Deus quer que todos se envolvam nessa obra. Essa não é a obra de Neemias e de alguns poucos, é de todo o povo de Israel. Mas creio que é algo que pode ser levado, cada um no seu coração, diante do Senhor, e meditar nessas características de Neemias e desses poucos. E cada um considerar diante do Senhor, se o Senhor nos tem chamado para ser, muitas vezes como esses, poucos e Neemias. Talvez nós falando, bom, será que eu sou Neemias? Não é essa a questão. Eu creio que aqui a questão não é escolher um ou dois homens no meio da igreja para ser Neemias. Creio que o Senhor quer levantar um espírito semelhante ao de Neemias no meio da sua igreja e desses poucos. É assim que Paulo, pelo menos, fala enfaticamente para as assembleias que ele escreve. Todos vamos edificar, irmãos e irmãs. Mas creio que Deus ficará feliz se esses poucos cada vez mais for
um número maior, ainda que sejam poucos de fato. Quem são? Não sei. Quantos são? Menos ainda. Mas o fato é que a igreja de Deus é muito grande. Então, se esses poucos cada vez mais for maior, ainda que sejam poucos, Deus vai se alegrar. E Deus precisa desses homens. Nós já consideramos a soberania de Deus aqui em levantar Neemias e sustentar Neemias, e por outro lado, a disposição de Neemias trabalhando junto com a soberania de Deus. Então, que o Senhor encontre na sua casa, nas suas assembleias, esses poucos aqui, que vão fazer essa caminhada que nós estamos meditando. Muito importante. Para a gente não só olhar para esse personagem, vamos dizer assim, bíblico, e, de certa forma, passar por cima desses detalhes tão bonitos da vida de Neemias e desses fiéis homens que se levantam com Neemias. Então, vamos continuar no verso 12. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me propusera, ou me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Então, novamente aparece esse termo, não declarei, porque isso tem sido aqui, se você prestou atenção, desde o capítulo 1, uma ênfase na vida de Neemias, essa quietude de Neemias diante dos seus contemporâneos, essa marca de meditação, de paciência na vida de Neemias, de mover de Deus na vida de Neemias. Não declarei, ou seja, a gente já viu 2 vezes isso acontecer no capítulo 1. É uma marca repetitiva na vida de Neemias. E se é uma marca repetitiva na vida de Neemias, creio que ela é muito importante para a restauração espiritual dos muros, das portas, da igreja, do próprio povo de Deus. Porque de alguma forma nós podemos confundir na vida da igreja aquilo que nós chamamos de testemunho, de imitar a vida dos servos, com o que eu vou chamar assim, me permito usar esse termo, de marketing dentro da igreja. Que isso tem muitas vezes destruído a vida de tantos servos e a vida até mesmo de vários irmãos e irmãs. Existe um tempo na vida cristã, na vida de cada um de nós, no que tange ao que o Senhor nos chama para fazer. E talvez a igreja se empolgou com o marketing mundano, incorporou isso para dentro da vida da igreja. Uma parte do serviço de Neemias é invisível. Ninguém fica sabendo. Ninguém vai saber. Ele vai falar alguma coisa para o povo, mas uma outra parte, talvez até esse livro ser escrito, e há controvérsia de quem realmente escreveu ele, nós entendemos que é o próprio Neemias, aquele povo que está trabalhando com Neemias na reedificação, eles talvez nem saibam todos esses detalhes da história de Neemias. De alguma forma isso é importante para a edificação. Então essa ponderação da vida de Neemias, ela é muito bonita. O que ela significa também para cada um de nós deve, sem dúvida, ponderar diante do Senhor. Mas é uma marca de humildade, de paciência, de dependência da vida de Neemias. E essa é uma marca importantíssima na edificação dos muros. Essa marca não é exclusiva de Neemias. Você vai ler a vida de Esdras, é a mesma coisa. Então é uma marca nos dias da restauração. Creio eu que depois, se você for ler Reis e Crônicas, pelo menos 2 Reis, você vai ver alguns reis tão pomposos, né, nas suas autoatenções, né? Os reis que, por um pouco que certo que eles faziam diante de Deus, eles trocavam aquela trombeta diante do Senhor e diante dos povos, né? Tudo aquilo para o povo cair no cativeiro. Então, de alguma forma, existe uma quietude na vida de Neemias, que é marca de Neemias, é marca de Esdras, mas 400 anos depois é marca de Maria, é marca de José, é marca de Simeão. É algo que o Senhor faz depois do cativeiro da Babilônia, no meio dos seus fiéis, no meio do povo de Deus. Há testemunho na vida desses homens, mas totalmente diferente daquele testemunho escancarado, vamos dizer assim, no sentido negativo mesmo, daqueles reis que vieram antes. Uma pequena obra, você vai ver alguns reis que Deus fala que eles eram retos e já trocavam uma trombeta daquele tamanho para o seu reinado, para quem eles eram. E depois do cativeiro nós temos esse sinal de humildade. Então, é uma característica importante aqui. E vai ser importante quando Neemias lidar com a usura no meio do povo. Aqueles homens que estavam emprestando a juros abusivos, dominando no meio de um povo aqui que está em recém-construção.
Você vai ver que Neemias ele vai escrever sobre a sua humildade como governador desse povo. Então esses são detalhes tão importantes para a edificação da igreja de Deus, porque dentro daquilo que se chama de cristandade, eu vou colocar assim, realmente confunde testemunho com marketing. E o Senhor tem chamado nós para sermos realmente fervorosos no testemunho. Isso é uma contrapartida ao que se criou do marketing cristão, que não tem servido para edificar a casa do Senhor. Tem servido, na verdade, para apartar muitos do caminho do Senhor. Mais detalhes sobre isso, eu creio que cada um de nós deve considerar o que isso significa. Mas é uma marca, sem dúvidas. Aqui, 3 vezes já apareceu isso na vida de Neemias. Não declarei. No verso 17 ele vai declarar alguma coisa, mas aqui, por enquanto, não. Primeiro ele vai fazer a caminhada. Então no verso 12 ainda, ele fala assim: não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Outro detalhe muito importante. Como é que nós podemos entender se não havia nenhum outro animal? Então eu gostaria de fazer um paralelo com outro cenário. Eu vou só citar ele para o nosso tempo. Lucas, capítulo 14, verso 19. Quando aquele, então, homem se excusa daquela cerimônia do noivo, rogo-me que me tenhas por excusado. Comprei uma junta de bois e vou experimentá-la. Porque mais de um é uma junta. E quando você tem mais de um boi no contexto aqui, já não é mais para montar, é para apacentar. E Neemias não está levantando no meio da noite para apacentar o seu gado. Neemias não está andando com uma junta de boi. Se você pesquisar, à noite, alguns pastores se levantavam com os seus rebanhos, com o propósito de apacentar rebanho. O propósito de mais de um animal são os próprios negócios envolvidos naquilo ali. Porque o boi, o gado, o cordeiro, é a vida de negócios desse povo. Está falando da economia desse povo. Só levantou um animal para aquela procissão. Por quê? Rogo-me que me tenha escusado, comprei uma junta de bois, eu vou experimentar a minha junta de bois, eu vou tocar os meus negócios. Aí, em contrapartida, nós temos Neemias. Só um animal, o único recurso necessário para caminhar, mais nada. Isso é algo interessante aqui. Porque se ele levantasse com mais animais, o que seria isso? Neemias cuidando dos seus negócios. Todo pastor de Israel entenderia o que Neemias está fazendo no meio da noite, com uma junta de bois, apacentando, tomando conta do seu negócio. Mas um boi só. Um gado só. Então Neemias não levantou para experimentar as suas juntas de bois, nas palavras de Lucas. É um animal só, porque é o único recurso necessário para Neemias fazer o quê? A sua jornada. Ele não levantou nenhum outro recurso extra. Se ele tinha mais bois, não sei. Talvez ele tinha na sua vida de negócios diurna, mas nessa noite, um recurso só. O mínimo necessário para executar o que Deus colocou, ele mesmo falou, pusera no seu coração. Um recurso só. Porque não dá para fazer a caminhada sem recurso, e não dá para edificar uma casa sem recurso. Isso é outra ênfase no livro de Neemias, que a gente vai trazer ela no devido tempo mais para frente. Não se faz restauração sem recurso, irmãos e irmãs. Em todos os sentidos, desde o recurso físico até o recurso espiritual. Isso é um grande erro que a cristandade comete. Nós queremos avivamento, mas não queremos dar os recursos para o Senhor edificar. É algo bem contraditório. Nas palavras de Tiago seria dizer: vai, se aquece, se acolhe, mas não dá nada para aquele que está necessitando. Então não, Neemias tinha recursos para aquilo que ele estava fazendo, mas o recurso necessário para aquilo que ele estava fazendo. Talvez havia mais pessoas, culturalmente isso é o que acontecia, naquela noite acordada tocando seus bois, tocando seus negócios. Mas esse não é o encargo de Neemias. Neemias levanta-se com um animal. É a ênfase dele aqui no verso 12. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Precisamos tocar que aqui o que? Existe uma simplicidade na obra de Neemias, mas não mais simples do que isso. Excesso de recursos, em todos os tipos de recursos, pode se tornar recursos para nossos próprios negócios, na casa de Deus. Em todo sentido, irmãos, desde dinheiro, mas até conhecimento bíblico. Recursos podem se tornar
parte do nosso interesse próprio, dos nossos negócios. E o fato é que o Senhor dá um recurso para cada um edificar na sua casa. Nem mais, porque esse mais pode se tornar algo para nós nos ensoberbecermos ou edificarmos as nossas próprias casas, mas o outro lado é verdadeiro, nem menos. Porque o menos impacta na obra. Essa jornada tem que ser feita, nós vamos ver o mapa, com um animal. Ele vai percorrer um caminho considerável aqui. Neemias não podia estar sem nenhum animal, mas também não podia ter muitos animais. Veja o equilíbrio. Esse equilíbrio é exatamente o equilíbrio da obra na casa de Deus. A ausência de recurso é um problema. Quais recursos? Todos os recursos. Como nós vamos edificar na casa de Deus sem recurso do conhecimento da palavra? Não vai edificar. Sem recurso financeiro? Não vai, como o irmão já citou algumas vezes. Como que você vai ter paz, né, para lidar com as coisas do Senhor passando fome? Ou a igreja passando fome? Não podemos tapar o sol com a peneira. Precisamos dos recursos físicos e muitos outros recursos. Paz emocional é extremamente importante na edificação. Alegria, certamente, importantíssimo. Tristeza também é importante. Já vimos tristeza importante na edificação. Em excesso, não. Faltando tristeza, também não. Como o homem sábio fala, não me dê muito para que eu não ensoberbeça, e nem pouco para que eu roube. Um animal para a caminhada. E nós muitas vezes vamos recorrer a extremos na edificação da igreja de Deus. Queremos muito conhecimento, muito recurso físico, e esse recurso se torna uma distração na obra da casa do Senhor. E também muitas vezes achamos que com o mínimo do mínimo, ou até mesmo menos do que o mínimo, a obra do Senhor vai ser edificada. O mínimo do conhecimento, do recurso financeiro, não vai ser edificada. Nós precisamos do suficiente. E Deus proveu o suficiente. Então aqui está Neemias e o seu recurso suficiente para esta jornada em particular. Depois, em outras etapas da edificação, Deus vai levantar outros recursos importantes. Nesse momento, o jumento, o animalzinho, o gado é o recurso que Neemias precisa. Não havia animal nenhum comigo, senão o que eu montava. Verso 13. De noite, de novo essa ênfase. Eu gosto muito de lembrar quando aparece 2 vezes uma palavra na Bíblia, de modo geral, aquilo que José fala para Faraó. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida pelo Senhor. Então, eu creio que muitas vezes, quando aparecem 2 palavras ou termos idênticos, seguidos um do outro, podemos lembrar daquela palavra de José. É duplo, porque foi estabelecido pelo Senhor. Pelo menos, acho muito bonito nós fazendo essa meditação nas Escrituras como um todo. Então, novamente, a palavra noite aparece. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Mais um termo importante aqui. Com relação às portas, irmãos e irmãs, também verificaremos que cada porta tem o seu significado, bem posteriormente. Porta do vale, porta do dragão, porta do monturo ou do esterco, são portas importantes, mas nós não olharemos para elas aqui agora. Aliás, o que não é importante, não é mesmo? Palavra por palavra aqui é importante. A gente vai ter que pular algumas coisas para seguir no livro. Mas eu quero enfatizar a questão do contemplei. O que Neemias contemplou nessa caminhada que ele faz aqui? Muros assolados e portas consumidas pelo fogo. Somente. Isso tem tudo a ver com o encargo que Deus põe em Neemias. Você lembra de Pedro, quando ele fala para Jesus, aquele templo, nos templos de Jesus, ele tinha acabado de ser reedificado por Herodes. Não fazia nem 5 décadas que tinha sido reedificado. Olhe, mestre, que pedras, que construções. Pedro fala para o Senhor. Nesses dias aqui já existiu um templo, o 2º templo, reedificado, pelas mãos de Zorobabel e o povo. Nós vamos ver no mapa que Neemias não chega nem perto desse templo na sua caminhada. Porque o Senhor chamou ele para ver algo específico. Isso faz parte do ministério, se você quiser chamar assim, de Neemias. Não foi chamado para ver os sacerdotes trabalhando, nem o templo recém-edificado. Não aqui. Aqui ele foi chamado para contemplar
Não é nem analisar e nem só olhar. Contemplar. Que contemplação estranha, né? Quem que contempla muros assolados e portas queimadas pelo fogo? O fato é que, no que tange a restauração, nós vamos restaurar o quê? Se nós não sabemos o que precisa ser restaurado. Então o Senhor vai fazer isso também na sua igreja. Levantando talvez um homem aqui, ali, os seus atalaias, seus profetas, os seus mestres. É interesse do Senhor que sejamos, não contemplemos Jerusalém de forma genérica. Neemias não vai contemplar Jerusalém, eu trouxe o mapa aqui para nós vermos, ele não vai nem mesmo rodear Jerusalém inteira. Ele vai olhar, ele vai andar somente uma parte de Jerusalém, para ver o necessário. E isso pode ser um norte muito importante na nossa vida de comunhão com a palavra do Senhor, com os livros que já existem, em buscar que o Senhor nos mostre o necessário para a sua obra. Porque no que tange a livros, o pregador fala, não há limites para os livros que podem ser escritos. No final das suas considerações, o próprio Salomão, quanto ao fazer livros, não há fim. Quanto aos assuntos da palavra, não há fim. A palavra do Senhor é inesgotável. Quem de nós pode pôr uma tabela com um número finito para quantos assuntos nós podemos perscrutar na palavra do Senhor? Então precisamos de ajuda do Senhor para que Ele dê um peso no nosso coração de contemplar o necessário de acordo com a sua demanda. Porque no que tange aos livros, aos irmãos, aos servos, as mensagens disponíveis para ouvir, não há fim. E graças a Deus não há fim, nunca poderia haver fim. Como vai haver fim? Nos livros que se fala da obra do Senhor. Graças a Deus não há fim nisso. João fala assim no final da sua epístola, creio eu, do seu evangelho, que não caberia no mundo a quantidade de livros para descrever tudo que Jesus fez. É João, que acabou de escrever o evangelho. Então, no meio dessa infinidade, graças a Deus pela infinidade, precisamos que o Senhor nos mostre o peso dele. No meio da sua palavra, das mensagens, dos atalaias, dos profetas, dos livros, na comunhão. E às vezes a contemplação vai ser um pouco estranha. Talvez nós vamos enxergar muros derribados e portas assoladas. Mas se o Senhor fizer isso, amém, que bom. Que Ele faz isso porque Ele tem o interesse de restaurar essas coisas que estão assoladas. Não para nós cairmos no chão com pano de saco. Você vai ver que não tem relato nenhum desse tipo aqui e nos sentirmos aterrados nesse sentido. Mas para nos arrependermos, então arregaçarmos as mangas no sentido da obra e edificarmos. E às vezes o Senhor nos faz contemplar figuras tão estranhas, né? Então eu contemplei os muros e essas portas assoladas pelo fogo. Isso no verso 13. Agora do verso 14 em diante, nós vamos considerar os elementos da caminhada em si. Rapidamente, brevemente, vamos deixar muitos detalhes de fora. Cada irmão e irmã, se tiver interesse, leia essa passagem com calma, no seu tempo de meditação, e como tudo no Antigo Testamento, medite nas figuras, nos termos, e deixe o Senhor falar no seu coração. Nós temos o tempo limitado, nós vamos também que nos limitar a algumas coisas aqui. Antes de nós seguirmos o verso 14, falar desses elementos, eu gostaria de, talvez isso seja de ajuda, ou talvez não sirva de nada, aí cada um vê como vai ser. Espero que sirva de alguma coisa. Nós olharmos para o mapa dessa cidade, mais ou menos o mapa dessa cidade, porque alguns detalhes ninguém sabe exatamente, como era Jerusalém no tempo de Neemias. E apenas ver qual é a caminhada que Neemias faz. Se o irmão puder projetar, está em inglês, mas isso não vai fazer muita diferença. E eu esqueci o negócio para apontar aqui. Mas se você ler o relato, o que Neemias vai fazer, essa cidade aqui está toda devastada, não tem, esses muros não existem nessa época, eles estão quebrados, é isso que vai ser edificado. Mas o povo já está morando aí nesse meio, suas casas, os seus negócios. Lá em cima já tem o templo, edificado por Zorobabel. Já está lá, os sacerdotes já estão atuando lá. Neemias vai sair por baixo, vai sair por aqui nesses muros assolados, ele vai tentar entrar no açude do rei, aqui por baixo. Não vai conseguir, porque está rompido aqui, ele está cheio de escombro. Ele vai sair pela porta, aquela Dung Gate ali, que é a porta do monturo,
vai passar por fora das muralhas, pelo ribeiro de Cedron, que não está descrito ali, mas exatamente onde está ali, o irmão está ajudando com aquele ponto vermelho, bem ali naquela região, ali é o vale de Cedron. Naquele vale ali tem um ribeiro, e Neemias vai subir por esse ribeiro, e ele vai parar mais ou menos ali perto daquela fonte de Gion, e depois vai voltar. Eu sei que o irmão está gravando ali, mas eu vou fazer assim. Então a caminhada de Neemias é essa aqui, ele sobe, ele na verdade vai fazer isso aqui, sair, subir e voltar. Jerusalém é isso aqui. Neemias não foi olhar Jerusalém. Neemias passou pela região mais velha de Jerusalém, aqui fica a cidade de Davi, fortaleza de Jebus, e a região mais afetada pela destruição de Jerusalém. O lugar mais feio de Jerusalém. Tem muita coisa para considerar aqui. O lugar mais feio de Jerusalém, em ruínas, é onde ficava a cidade de Davi, o sepulcro de Davi, a antiga fortaleza de Jebus, que Davi edifica. O lugar mais antigo de Jerusalém, o lugar mais sagrado de Jerusalém, é o lugar que mais tem escombros. Todos nós, se nós chegássemos naquela cidade, nós iríamos querer ir lá, no templo, recém-edificado. Mas o encargo de Neemias é fazer essa jornada aqui por baixo. É ver toda essa desolação. É olhar para a cidade daquele que eles consideravam o rei ideal, o rei Davi. A cidade de Davi destruída. Não é um cenário bonito. E à noite, menos ainda. Porque você sabe que tudo que é feio, à noite fica mais feio ainda. Não tem distração nenhuma. E creio que aqueles que têm recebido um encargo, como o de Neemias, sabem o que é andar com esse peso no coração. Onde muitos estão vendo a beleza do templo, mas alguns poucos com Neemias, no meio da noite, eles têm que andar no meio dos escombros da cidade de Deus, da Jerusalém, que era a menina dos olhos de Deus. Realmente não são todos que se dispõem a fazer essa caminhada. Ele não foi para contemplar Jerusalém. Ele saiu do meio do povo, a maior parte do povo estava morando ali fora. Ele saiu dali. A cidade de Davi é só isso aqui. A cidade de Salomão, ela cresce um pouco para lá onde fica o templo, e a cidade nos dias dos reis cresce para toda essa região aqui. E Neemias só anda naquela parte de baixo. Então eu creio que isso tem muito a nos falar no que tange a obra da restauração. Porque quando nós falamos de restauração na casa do Senhor, realmente é um assunto específico, irmãos e irmãs. Há muita coisa para nós considerarmos na nossa vida cristã, mas a restauração é algo específico. E entendo que é o algo final de Deus até que Ele retorne, porque Apocalipse mostra dessa forma. Da edificação da cidade de Deus. Não é por um acaso que a última figura da igreja é cidade, Jerusalém, que desce do céu. Então, quando a gente fala de restauração, irmãos, eu gostaria que nós fôssemos cuidadosos de não falar assim, é mais um assunto da casa de Deus, mais um estudo. Restauração é algo específico. Até a jornada de Neemias é algo específico. No que tange a muros e portas. Muros e portas têm um significado específico. Não é que a casa de Deus está inteira em ruínas, irmãos. Nós não temos o aval de Deus para falar isso da igreja, que foi edificada sobre Jesus, a própria pedra. Longe esteja de nós falar algo assim. O altar está lá, o templo está lá. Mas os muros, os escombros, eles estão ali também. E nós vamos ver, essa é a brecha dos inimigos. Esse é o lugar onde os inimigos mais gastam tempo. Você vai ler Esdras, os inimigos têm um caráter específico, mas em Neemias esses inimigos eles são realmente violentos contra a obra da restauração. Enquanto em Esdras os inimigos eles são políticos contra a restauração do templo. Políticos. Nas suas muitas cartas. Em Neemias são violentos contra a restauração dos muros. Em Esdras nós vamos ver aquele coração do sacerdote. Mas em Neemias nós vemos esse cenário tão feio, vamos dizer assim, no início dessa restauração. E ele é feio mesmo. Mas ele é essencial. Talvez a gente não para considerar a vida de sofrimento desse servo Neemias nesse sentido. Chorando lá diante do Senhor. Depois triste como nunca estivera. Aí ele vem para Jerusalém
para contemplar o lado mais feio de Jerusalém. Mas é isso que o Senhor faz antes do seu retorno. É a última obra do Senhor. Já falei o motivo. No Antigo Testamento, essa é a última obra antes da vinda do Messias. Na sua primeira vinda. Então ele só faz essa caminhada aqui. Mas que caminhada Neemias fez? Que pesada foi essa caminhada. Mas o fruto dela vai vir também no devido tempo. Então nós vamos considerar alguns elementos agora dessa caminhada, no tempo que resta. Então, no verso 14 fala assim: passei à porta da fonte e ao açude do rei. Então esse açude do rei, há controvérsia sobre isso, ele deve ser a chamada piscina ou açude de Siloé, ou tanque de Siloé, possivelmente. É esse tanque, aquele pool of Siloam ali, tem em português aqui, mas aqui é mais fácil de enxergar. Existe essa piscina de baixo, mas provavelmente não é ela. Isso não vai fazer diferença alguma. Porque o fato é que Neemias, ele tenta passar pelo açude do rei, mas o que ele relata? Mas não havia lugar por onde passasse o animal em que eu montava. Isso é muito importante. Porque o que é um açude? O açude é um lugar que ele coleta água de algum lugar, de uma fonte, de um ribeiro. Nesse açude, a água que está vindo nele vem lá da fonte de Gion, por meio de um canal que existe até hoje, chamado canal de Ezequias. E lá em 2 Crônicas, capítulo 30, verso 32, é relatado o canal de Ezequias. Ele represa, existia uma fonte de Gion, e o ribeiro que nasce dessa fonte. Ele represa aquele ribeiro, uma parte dele, cria um canal subterrâneo e faz então essa açude do rei, que é o açude de Siloé. Após o cativeiro, após a destruição, nesses dias, esse açude está o quê? Cheio de escombros. Cheio de escombros. De forma que Neemias não consegue nem passar por ele. Isso acontece porque aqui nessa região você tem 3 muralhas. A muralha da fortaleza de Jebu, a muralha dos dias de Davi e a muralha nos dias dos reis pós-Salomão. Você tinha muita coisa antiga para ruir em cima dessa fonte. Agora, o que é um açude? Esse lugar que retém água. O que devia ser o açude? Um lugar que retém aquela água de Gion. Por que alguém constrói um açude? Porque a fonte está longe. O ribeiro está fora da cidade. Jerusalém é alta, ela tem esse vale de Cedron, o ribeiro escorre para baixo e a cidade está alta. E a fonte um pouco mais alta. Então o propósito do açude, irmãos e irmãs, é prover água no meio da cidade. Esse é o propósito do açude. Se você for ler Eclesiastes, capítulo 2, verso 6, fala que o açude rega as árvores do jardim. Esse é o propósito do açude. Não tem nada de errado em edificar um açude que recolhe águas daquela fonte de Gion. Mas, irmãos, após o cativeiro, esse açude, ele fica cheio de escombros de tal forma que não dá nem para chegar perto dele. Ele fica obstruído de tal forma que não se pode passar por ele. O propósito desse açude é destruído. O foco desse açude é prover água, mas ele ainda é algo artificial. Certo? O açude foi construído, ele não estava ali naturalmente. A fonte de Gion e o ribeiro, eles estão lá naturalmente. Mesmo se nunca construísse aquela cidade de Jerusalém, lá estaria a fonte de Gion e o ribeiro. Mas o açude não. Então, deixe-me colocar, de alguma forma, traduzindo um pouco esses termos. Deus permite a construção do açude na sua cidade, mas ele é artificial. Ele é a obra feita por homens. Para o quê? Conter algo que não é feito pelo homem, a água da fonte. Ele serve para conter a água da fonte, feito pelos homens. Mas ele, no primeiro problema que a cidade teve, foi destruído. Irmãos, porque na história da igreja, Deus nos deu o privilégio de construir tantas coisas. Tantos livros, tantas doutrinas, tanta coisa, irmãos, tanta coisa. Com o propósito de reter essas águas que não param de fluir do nosso Senhor, dessa fonte. Mas no dia do cativeiro, sabe o que acontece com essas coisas? Elas se tornam inúteis. Totalmente inúteis. De tal forma que aquilo que era uma bênção num dia, no outro não serve de nada. Porque é artificial. Os livros mais sublimes, escritos pelos servos mais santos, podem ser uma bênção sem fim. Um verdadeiro açude no meio de uma cidade.
Mas no dia que o povo entra em cativeiro, no dia que os muros são assolados, sabe o que acontece com essas coisas? Não servem para nada. Se tornam num lugar que não dá nem para passar, cheio de escombro. Como Jeremias vai falar, 2 males cometeu o meu povo. Em Jeremias 2:13. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Esse é Deus, manancial, água corrente. E construíram cisternas rotas. Sabe o que é uma cisterna rota? Em questão de função, é a mesma coisa que um açude cheio de escombro. Inútil. No caso de Jeremias, eles estão fazendo isso pecando contra o Senhor. Aqui, nos dias de Ezequias foi um rei segundo o coração de Deus. Era algo muito bom. Mas as coisas artificiais que estão na casa de Deus, elas são as primeiras a se encherem de escombros quando o povo de Deus perde os muros. Elas são as primeiras que perdem a utilidade, irmãos e irmãs. Não tem nada de errado com elas, mas elas perdem a utilidade. Os escombros, as coisas mais antigas da casa de Deus, aí você pode pensar em todo aquele frescor de Atos, ruem e viram o quê? Ruína. E acabam com a fonte. De tal forma que eu não pude passar por esse açude. Se dependesse desse açude para ter água nessa cidade assolada, não teria água. E eu creio, irmãos, que nos dias que nós percebemos a nossa miséria, aí realmente nada que nós produzimos basta. Nem os livros, nem as mensagens, nada. Nós precisamos da água corrente. O açude não serve. Ele tem a sua utilidade quando os muros estão de pé. Mas quando os muros ruem, é o primeiro lugar que Neemias vai passar e não consegue. Então ele vai ter que sair de novo no meio dos escombros. Mas aí vai vir um novo cenário. Vamos continuar lendo. Verso 15. Subi agora à noite por onde? Pelo ribeiro. Então ele não achou lugar no açude. Então ele vai sair da cidade pela porta do monturo e vai subir pelo ribeiro. Aí no ribeiro ele encontra lugar para subir. Porque ribeiro é lugar de águas fluindo. Ribeiro é algo natural, não é construído pelo homem. Ribeiro é algo desse monte. Sabe que monte é esse? Esse monte compõe aqueles montes de Sião, onde está o Monte Moriá, onde um dia Abraão foi levar aquele seu filho Isaque. Esse monte existe, irmãos, muitos antes da cidade. E se ela for destruída, o ribeiro está lá. E a fonte está lá, porque não depende da cidade. Quando as muralhas ruem no povo de Deus, nós precisamos buscar água no lugar certo. E no lugar certo não é o açude. Ainda que ele seja importante. Ainda que ele vai ser restaurado. Mas para ele ser restaurado, nós precisamos de uma fonte de água corrente. Então, pelo ribeiro ele encontrou lugar. Subir pelo ribeiro. E lógico, se ele subiu pelo ribeiro, ele vai fazer algo. Ele vai continuar fazendo o quê? Contemplando, como está no verso 15. Contemplei ainda os muros. Então, irmãos e irmãs, se de alguma forma você se sente encorajado a contemplar esses muros, procure o ribeiro. Eu não estou contrapondo tudo que os homens santos já escreveram e fizeram. Essa mensagem, se Deus permitir, está sendo gravado. Mas é artificial, irmãos e irmãs. Tem o seu privilégio, tem a sua porção, sim. Mas a água parte de uma fonte. A fonte é o Senhor e o ribeiro é o próprio Espírito Santo. Onde a água flui. É ali que Neemias vai achar caminho para contemplar os muros. É ali que eu e você vamos encontrar discernimento da realidade dos muros, do governo de Deus, da separação de Deus no povo de Deus hoje. No meio da água corrente, não no açude. Para que Deus restaure até mesmo o açude. Porque tem tanta poesia linda, irmãos, que tantos santos compuseram a história da igreja. É uma pena, na verdade, que pelo menos no nosso contexto, ninguém faz mais poema, nem para Deus. Então essas coisas são importantíssimas. Mas elas não são a fonte primária. Elas são consequência de muros levantados, de reinado, de paz. E todas elas, tanto o açude quanto o ribeiro, nascem no mesmo lugar, na fonte de Gião.
que o Senhor possa encontrar espaço para nos mostrar a importância dessas figuras. Subi pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale. Então tudo que ele fez, ele retornou. E subi de volta para onde? Subiu de volta para onde estava o povo, morando. E tornei para casa, final do verso 15. Essa é a caminhada de Neemias. Tem muitos mais detalhes, é claro que tem. O fato de ele sair pela porta do vale, e depois entrar pela do monturo e sair, tudo isso é muito importante. Não consideraremos isso aqui agora. Essa é a jornada noturna de Neemias e alguns homens. Uma jornada que depende de recurso, nem de mais nem de menos. O recurso necessário. Irmãos, que o Senhor nos ajude com o equilíbrio dessas coisas. É uma jornada que precisa de recurso. É uma jornada que precisa de água corrente, porque a água represada nesses dias não é suficiente. Eu creio, irmãos, que quando os servos hoje em dia eles nos chamam ao retorno pela palavra, tem a ver com isso. Não é que esteja errado as dispensações que o Senhor produziu nos seus livros e tantas coisas, mas se nós compreendemos que a restauração é algo que antecede a vinda do Senhor, irmãos, eu não sei dizer quando, e talvez ninguém saiba, mas esses muros estavam edificados e foram quebrados na história da igreja. E precisam ser reedificados de novo. Então nós precisamos do frescor da palavra de Deus, do Espírito Santo, que jorra de uma só fonte. Mas sabe, irmãos, a mesma fonte que serve para produzir esses lindos livros, mensagens, conferências, é a mesma fonte do ribeiro. Irmãos, quando as coisas estão ajustadas na casa de Deus, nada disso é errado. Tudo isso é útil para a glória do Senhor, tudo isso. As mensagens, os livros, os poemas, tudo que é artificial, no sentido de ser feito pelas mãos humanas, Deus é que nos deu a capacidade de fazer. Que livro que foi escrito, bons livros, óbvio, que não foi feito pela misericórdia e pelo poder de Deus? Todos. E os que não foram, não servem. Mas mesmo isso, é açude, é represa de água. Nós precisamos, às vezes, sair pelo ribeiro. Mas sabe, não é para ficar no ribeiro. Tudo que o Espírito Santo nos dá, irmãos e irmãs, tudo. E esse tudo é muito maior do que a minha e a sua experiência. Mas é um tudo. Esse ribeiro que nós vamos talvez percorrer, nós temos que voltar. Sabe para onde? No meio do povo. No meio dos escombros. No meio da miséria. Talvez nós queremos tudo o que o Espírito Santo tem para nos dar de frescor. Mas nós não queremos muitas vezes voltar naquele meio. Mas é naquele meio que a obra do Senhor é realizada. Não é sozinho, não é sentando lá no meio do ribeiro. Lembre-se, irmãos, nem de mais nem de menos. Até a palavra que o Senhor tem nos ensinado, ela tem um propósito. Para que nós não tomemos aquilo que o Senhor nos dá, nem mesmo o frescor das águas correntes. Sabe por quê, irmãos? Neemias podia ficar ali naquele ribeiro. Até o povo podia se acampar em volta daquela fonte, daquele ribeiro. Mas essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor está aqui, numa cidade edificada. O Senhor nos dá a alegria, o gozo, o prazer das fontes que jorram dele mesmo, daquele trono, com o propósito de estabelecer a sua cidade. Esse é o propósito do frescor do Espírito Santo no nosso interior. Não é para montarmos tendas ali. Senhor, façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e para Elias. Só nós vamos ver lá no João 17 que o Senhor está falando assim: eu vou enviar eles igual o Senhor me enviou. Devia ser muito bom mesmo aquele monte. Mas ali não está cumprida toda a vontade de Deus. Ainda que ali está o próprio Filho de Deus glorificado. Que temor em falar isso, irmãos, mas é verdade. A fonte é essencial, mas ela é essencial para irrigar a cidade. E você vai ver em Apocalipse que do trono jorra uma água, mas ela jorra e ela passa por onde? Pela praça da cidade. Porque a fonte está no meio da cidade, e lá está escrito que essa fonte cai, sabe aonde que ela cai? No meio de todos os povos, porque todos vão beber dessa fonte. A maior glória da igreja, irmãos, é que toda a essência da fonte de Deus jorre de dentro da igreja para toda a humanidade. Porque Deus não tem prazer que uma alma sequer se perca.
Essa fonte não é para nós sentarmos em volta dela, nos acamparmos em volta dela. Ainda que seja um pouco triste, nós vamos ter que achar o ribeiro só para retornar naquela cidade. Mas é provisório isso. É provisório, porque os muros vão ser edificados. E o Senhor vai retornar para a sua Jerusalém santa e edificada. Ele falou, isso vai acontecer. Então não desanimemos com isso. O Senhor vai adquirir aquilo que Ele deseja. E vamos concluir então. Agora sim, no verso 16, gostaria de fazer uns últimos detalhes. Então esse é um resumo, irmãos, do verso 13 ao 15, dessa caminhada. Uma caminhada que ela leva Neemias e esses poucos a uma perfeita determinação do que precisa ser restaurado. Essa caminhada é a base do que Neemias vai falar no verso 17, sem sombra de dúvidas, a propriedade desse convite de Neemias para o povo que não participou dessa caminhada. Essa caminhada, ela afeta cada um desses que caminhou ali de uma forma diferente. Aqui está o relato de Neemias. Os outros poucos, nós não sabemos como eles foram afetados. Mas nós sabemos de uma coisa, todos eles vão edificar os muros. E é isso que importa. Nossas experiências, irmãos, são as mais diversas como indivíduos. Mas todas devem convergir para o mesmo lugar. Todas, sem exceção. Graças a Deus por isso. Deixe-me citar alguns outros detalhes para concluirmos. Qual é a região caminhada, como nós falamos, oposta ao templo? Oposta ao templo de Zorobabel. A região mais antiga, cheia de escombros, da cidade de Davi, da época da fortaleza de Jebus. É muito importante, irmãos, essa região, porque ela é a região que tem mais significado social e histórico para a vida de Israel, por um motivo que eu já citei. Israel entendia, o povo judeu entendia. O irmão leu hoje, por exemplo, em Atos, o discurso de Pedro, no Nefágio de Davi. Davi é o modelo de rei na história de Israel. O homem segundo o coração de Deus, o mavioso salmista, como ele mesmo diz. Então, de toda essa cidade, irmão, sem sombra de dúvida, a parte mais importante dela, tirando o templo, é a fortaleza da cidade de Davi. Ver essa cidade, irmãos, em escombro, para o judeu, é de tremer os joelhos e cair o ânimo. Porque a cidade do rei ideal deles, a cidade do rei cujo Messias viria da sua linhagem, está destruída. Isso é muito sério. Porque quando essa região é destruída, os escombros são muitos. Irmãos, de tudo que se envolve, tudo que podemos conceber sobre as muralhas e as portas, os aspectos mais antigos do governo, da separação, quando eles ruem, é ali que os escombros são mais intensos. No que concerne ao governo de Deus, tem tanta coisa para nós considerarmos. Mas o lugar mais fundamental que você vai encontrar sobre o governo de Deus, tirando a vida de Jesus, é em Atos. Naquele governo do Espírito Santo, naquelas decisões que os apóstolos tomavam, naquela separação da vida dos santos naqueles dias. E quando essas coisas ruem, e num grau maior ou menor, talvez cada assembleia tenha provado, sim, de como essas coisas ruíram no passar do tempo. A simplicidade dessas coisas, os escombros são muito grandes. E nós nos sentimos fracos, porque aquelas muralhas antigas, elas são onde geraram os maiores escombros. Aquela separação daquele povo naqueles dias mais simples da história da igreja. Eu sei que temos muito desejo, irmãos, em reedificar muitas coisas que nós conhecemos da história da igreja. Mas não é errado falar que nós devíamos estar anelantes por reedificar o governo e a separação dos primeiros dias da igreja, em Atos. Ainda que você ache linda a história dos puritanos, dos místicos, da igreja do século XIX, tudo tem o seu lugar. Certamente testemunhos inigualáveis na história da igreja. Devemos nos inspirar neles. Mas existem ruínas antigas que foram destruídas, irmãos e irmãs, e o Senhor quer reedificá-las. Então, os escombros nessa região, eles são muito tristes para aquele povo, olhar aquela cidade de Davi destruída. E então, no verso 16, e concluímos aqui, você vai ver a citação aí de 5 classes. Não sabiam os magistrados aonde eu fora e o que fazia, pois até aqui eu não havia declarado coisa alguma.
nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados e nem aos que faziam a obra. Então, concluímos aqui, judeus. Quem são judeus? Todo o povo de Israel, que não é da tribo de Judá, mas que permanece fiel a Jerusalém e ao templo. Você sabe que os outros israelitas queriam adorar em Samaria. Samaria não é a cidade de adoração, é Jerusalém. De tudo que se chama cristandade, há sim, semelhante aos judeus, aqueles que querem adorar o Senhor aonde está a sua vontade, não aonde eles acham melhor adorar. Judeus, fiéis, de todas as tribos, focados em adorar ali. Sacerdotes, levitas, eles são responsáveis por toda a adoração e todo o ensino da lei ao povo. Nobres são aqueles que retêm todas as riquezas e as honras do meio do povo, os que mais têm recursos físicos mesmo, todos os príncipes das casas. Os magistrados são os juízes, os homens sábios, os anciãos, que são voltados em manter a unidade e a reverência desse povo. Eles são os guardiões da unidade, da riqueza do povo, os que julgam para que não haja contenda, soberba, os anciãos. Eles são chamados magistrados aqui. E os edificadores, que são homens que já estavam interessados em fazer a obra da edificação. Já estavam tentando fazer alguma coisa, mas eles estão totalmente desgovernados e desnorteados nessa obra. Porém, o Senhor se apraz e se agrada deles, porque o intuito deles é edificar. Mas eles precisavam aguardar a vinda de Neemias para que essa obra fosse coordenada de fato. Então essas são as classes, nós concluímos aqui, de pessoas. Se você estudar cada uma delas, ou pelo menos olhar para cada uma delas, você vai ver que elas compõem o todo desse povo nesses dias. Os sacerdotes, os magistrados. Irmãos, se existe sacerdote, magistrado, nobre, é porque eles não são idênticos. Cada um deles é importante nessa edificação. E creio que não é necessário fazer um esforço para reconhecer que na casa de Deus há muitas personalidades distintas. Nem todos são sacerdotes no sentido de serviço. Porque sacerdote todos nós somos. Magistrados, nobres, nem todos. Desde o recurso físico até outros recursos. Alguns são para honra, alguns são maiores, alguns são menores, membros que são aparentes, membros que são menos aparentes, diz Paulo. Todos vão participar. E todos aqui não sabiam ainda o que Neemias estava fazendo, mas todos vão ter o seu lugar. Então, na próxima reunião nós vamos considerar a questão desses inimigos, porque eles são a parte inicial agora do ato. Né? Nós lemos o verso 17, quando Neemias vai então finalmente declarar alguma coisa para o povo. E que declaração é aquela? Então nós avançaremos nisso na próxima reunião. Vamos agradecer ao Senhor e concluir. Bendito é o Senhor pela toda a tua riqueza, ó Senhor, da tua palavra. É fato que nenhum homem seria capaz de escrever um livro tão rico em detalhes se não fosse o Senhor, o próprio Deus. E nós reconhecemos que os detalhes transcendem em muito o nosso conhecimento e a nossa capacidade. Mas nós pedimos ao Espírito Santo que revele aquilo que for necessário para nos encorajar, para nos admoestar, para nos levar para frente, ó Senhor, na tua vontade. É realmente somente necessário, Senhor. Nos livra da soberba do conhecimento, mas também nos livra da soberba da ignorância. Nos dê o conhecimento, nos dê a revelação e a medida dos recursos, ó Senhor, para que a tua grande cidade celestial seja edificada. E, Senhor, que chegue aquele dia maravilhoso, o dia do Senhor, em que essa cidade encontrará o Senhor. Nós queremos muito que esse dia chegue, Senhor. Fala conosco em toda a singeleza, em toda a ternura, mas também em toda a seriedade e em todo o teor, Senhor. Nós anelamos pela tua palavra. Não cesse de nos fazer meditar nela ao longo dos dias que virão. E se o Senhor nos provê da tua misericórdia, de estarmos reunidos novamente, nos ajude a prosseguir nesse livro. Muito obrigado, Senhor, pela presença de cada irmão e irmã aqui. Que a tua palavra não encontre barreira nenhuma no coração de ninguém, Senhor. Amém.